Bom, pessoal, boa noite. Então, a gente vai estar dando início à nossa última aula do módulo de diagnóstico, então a parte 4, que é como analisar e onde buscar, tá, os artigos das informações que a gente precisa voltado a diagnóstico, tá bom? Então, hoje vai ser uma aula um pouco mais curtinha, porém muito importante. Tá? Então, basicamente, a gente vai aprender a buscar essas informações na fonte, né, nas bases de dados, e também vai ter alguns macetes práticos para facilitar a nossa vida. Então, na parte de estudos diagnósticos, né? Então, o que a gente precisa saber, quais informações que a gente tem que buscar nesses artigos? Basicamente, se o teste ele é capaz de diferenciar pessoas saudáveis de pessoas doentes, se ele tem uma boa razão de verossimilhança, e aí coisas que vão alterar o nosso prognóstico, né? Então, se eu nomear, ou quer dizer, se eu acertar o diagnóstico do paciente, isso vai mudar necessariamente o desfecho? De eu classificar ele como, por exemplo, um quadro gripal, uma pneumonia, um COVID, uma influenza. Esse diagnóstico específico vai mudar o desfecho do paciente? E se o diagnóstico vai mudar ou não a minha conduta, tá? Então, vamos começar com estudos transversais. Basicamente, o que é um estudo transversal? Como o próprio nome já diz, ele é um corte na linha do tempo, tá? Então, basicamente, ele é uma foto, tá bom? E o que a gente vai utilizar ele? Para avaliar a acurácia de um determinado teste. Então, ele compara um teste novo, que é o que a gente quer saber, se ele funciona ou não, com um teste que já existe, o teste padrão ouro, ou chamado de index test. Então, igual eu mandei no nosso grupo essa semana, por exemplo, o caso do RT-PCR com o teste rápido de COVID, onde o teste rápido de COVID é o teste que eu estou querendo provar, que eu estou querendo medir a acurácia, e o RT-PCR é o meu padrão ouro, certo? Então, assim, basicamente, igual eu falei, é uma foto do momento, tá? Então, os participantes do estudo vão ter alguma suspeita, tá, da doença, mas você não sabe, a partir do estudo, no começo do estudo, quem está doente ou não de fato, tá? Então, por exemplo, no quadro de COVID, então eles vão ter sintomas gripais, por exemplo, ou vai ter dor de garganta. Então, assim, ele vai ter alguma característica clínica que une todos, porém, você não sabe quem está doente ou não, tá? E aí o resultado do estudo vai nos dizer a acurácia diagnóstica desse teste. E para ser um estudo transversal, como eu falei, é um recorte no tempo, tá? Então as variáveis são coletadas apenas uma única vez. Se elas forem coletadas, se você lê no estudo que ela foi coletada, por exemplo, 2 vezes, foi coletada aqui, depois coletou de novo 3 semanas depois, então já não é mais estudo transversal, pode ser um estudo longitudinal, tá? Mas estudos transversais, as variáveis são coletadas apenas uma única vez, tá? Então, aqui no nosso exemplo. Então, o exemplo que eu mandei no grupo, por exemplo, então vou reunir um grupo de pessoas com um quadro gripal, então 100 pessoas, que vão ser submetidas sempre primeiro ao teste padrão ouro, e nunca o contrário, tá? Então, essas 100 pessoas vão ser submetidas ao nosso teste padrão ouro, que é o RT-PCR. Das 100, por exemplo, quando a gente tem uma prevalência de COVID nessa população de 80%, com sintomas gripais, 80 positivo e 20 vão dar negativo, tá? E aí, a partir desse resultado do nosso teste padrão ouro, o nosso index test, a gente vai aplicar o nosso teste que a gente quer saber a acurácia. Então, dos 80 positivos, a gente vai estar aplicando o teste rápido e dos 20 negativos também vamos estar aplicando o teste rápido. E aí, por exemplo, o que a gente encontra? Então, isso aqui são só estimativas, tá? Então, por exemplo, 60 dos 80 que foram positivos, que são realmente positivos, 60 deu positivo no nosso teste rápido. Esses são os verdadeiros positivos. 20 deu negativo. Esses são os falsos negativos. Dos 20 negativos que a gente teve no nosso teste padrão ouro, 10 foram positivos e 10 negativos pelo teste rápido. Então, os que deram positivos são falsos positivos, porque a gente já sabe que essa população não tem o quadro de COVID, e 10 são negativos, então são verdadeiros negativos, tá? E é assim que se constrói. Então, por exemplo, a partir de um estudo transversal, medindo a acurácia do teste novo que eu estou tentando descobrir, eu consigo extrair
todos os valores. Só montar a minha tabela 2x2 e eu consigo extrair todos os valores desse novo teste que eu estou querendo descobrir, tá? E aí um conceito novo, até então que eu não tinha falado, porque não é algo que a gente costuma usar muito, mas o conceito de acurácia, tá? O que é basicamente a acurácia de um teste? Você vai somar os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos e vai dividir por tudo, tá? Então, basicamente, nesse exemplo que eu dei, a acurácia é 70%. Quero que vocês reparem nos valores, tá? Então, uma sensibilidade de 75, uma especificidade de 50, um valor preditivo positivo de 85. Então, quer dizer, se esse teste que eu estou analisando, ele realmente der positivo, a chance da pessoa ter Covid é de 85%. Se ele der negativo, então a chance da pessoa não ter Covid é de 33%, que é o valor preditivo negativo, e as razões de verossimilhança, tá bom? E aí eu já vou trazer um viés desse tipo de estudo pra gente, tá bom? Que é basicamente colocando em outra situação hipotética, mesmo quadro, a mesma coisa, porém agora numa população com uma prevalência de 10%, tá? De Covid. Então, de 100 pessoas com quadros gripais, 10 vão dar positivo, 90 vão dar negativo. E, basicamente, mantendo ali a mesma sensibilidade e especificidade que a gente deu no teste, 7 vão dar positivo, 3 negativo, uma sensibilidade de mais ou menos 30%, e a especificidade, como deu 50%, então metade dos negativos vão ser verdadeiros negativos e metade vão ser falso positivo, que é 45 e 45. Então, jogando agora essas informações para o nosso novo gráfico, para a nossa nova tabela 2x2, tá vendo como muda totalmente os nossos valores que a gente achou? O que praticamente se mantém constante é a razão de verossimilhança, mas olha como que o valor preditivo positivo muda, olha como o valor preditivo negativo muda, olha como a acurácia muda. E em casos reais, a sensibilidade e especificidade também vai mudar, porque a gente não sabe de fato quem no começo estava doente ou não, tá? Então, isso é um problema, tá bom? Então, assim, basicamente, 2 problemas, tá? Que a gente vai ter quando a gente mede a acurácia de testes em estudos transversais. Como o estudo transversal, igual eu falei, ele mostra uma foto do momento, tá? Ele pode variar de acordo com a época do ano e a prevalência da doença. Então, por exemplo, se a gente pegar numa época sazonal de determinado vírus, então no verão, ou comparar uma doença no verão, uma no inverno, eles podem dar valores diferentes e esse teste pode mudar a acurácia, tá? Então, assim, quando que seria bom? Então, provavelmente, assim, doenças que se mantenham prevalentes durante o ano todo, que tem a mesma porcentagem de prevalência, que não tem esses fatores externos que possam ocasionar essas mudanças, tá? Então, basicamente, é por isso que a gente não gosta de utilizar sensibilidade e especificidade, tá? Porque elas variam muito de acordo com a época e o local onde é realizado esse estudo, tá? Então, se eu realizar no Brasil, que tem uma prevalência, realizar nos Estados Unidos, que tem outra prevalência, então a acurácia do meu teste, ela vai ficar se moldando dependendo do estudo que eu pegar, tá? Por isso que varia tanto de estudo para estudo. Então, basicamente, o que a gente vai utilizar é a razão de verossimilhança, que ela é mais fidedigna, tá? Porque ela utiliza os 2 conceitos ao mesmo tempo, e por isso que a gente não pode utilizar sensibilidade e especificidade na prática, tal como a acurácia. Não vai adiantar de nada pra gente, tá bom? E o segundo, tá? Segundo ponto, que ele se baseia no teste index, o teste padrão ouro. Mas aí eu coloco, se a gente está se baseando num teste que é padrão ouro, e se o teste padrão ouro estiver errado? Por quê? Porque a gente testou o teste padrão ouro com o quê? Tá? Para saber se realmente aquelas pessoas tinham a doença, para saber qual que era a acurácia do teste padrão ouro. Então, assim, muitas vezes o próprio teste padrão ouro, ele não vai ser realmente fidedigno, tá? E quanto mais ele errar, mais o nosso teste vai ser superestimado, tá? Então, assim, esse é um problema bem grande que a gente enfrenta também na prática. Se os dados lá atrás, que a gente coletou lá atrás, para criar um método diagnóstico, eles estão errados, se aquele estudo teve errado, teve algum grau de viés, todos os estudos subsequentes que vão utilizar aqueles dados lá de trás, todos eles vão estar errados, tá bom? Então isso é um problema muito prevalente, até porque a base do nosso conhecimento científico, muito que a gente tem de base, de valores de base, vem lá de trás, tá? E até com o passar dos anos, passar do tempo, esses valores eles vão mudando, tá? Então a gente tem que ir fazendo novas pesquisas, coletando novos dados, tá? Então isso é um outro problema.
aqui só um gráfico que eu trouxe, o quanto que a sensibilidade e especificidade, o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, eles podem variar de acordo com a prevalência, tá? Então, assim, é uma coisa que tem que ficar muito de olho. Quanto mais prevalente a doença, maior vai ser o valor preditivo positivo e menor vai ser o valor preditivo negativo. E quanto menor a prevalência, maior vai ser o valor preditivo negativo e menor vai ser o valor preditivo positivo, tá? Isso tudo vai mudar de acordo com a prevalência da doença naquela região. A gente tem os estudos de caso-controle. Então, qual que é o objetivo desse estudo? Eu vou ler esse estudo para buscar o quê? Basicamente, saber se o teste que eu estou olhando ele é capaz de discriminar as pessoas que têm a doença de pessoas que não têm a doença. Então, para realizar os estudos de caso-controle, aí agora a gente não vai partir da mesma premissa dos transversais, que a gente só tinha suspeita dos pacientes com critérios clínicos em comum. Agora não. Agora a gente vai fazer dois grupos. Indivíduos que vão ter a doença, que a gente já sabe que ele tem a doença, e indivíduos que a gente sabe que ele não tem a doença. E aí a gente vai verificar se o teste que a gente for aplicar, a gente consegue distinguir exatamente os pacientes que a gente já sabia antes que tinha doença dos pacientes que não têm a doença. Só que para isso a gente precisa cegar o profissional que vai fazer isso. O profissional que vai aplicar o teste, ele não pode saber quem tem a doença e quem não tem a doença. Por isso que geralmente o correto seria ser dividido em várias etapas. Então, uma pessoa vai ficar responsável por selecionar essas pessoas, outra pessoa vai realizar o teste, mas ela não sabe, a pessoa que está realizando o teste, ela não pode saber quem está doente, quem não está doente, e a pessoa que for interpretar esses dados também não pode saber quem eram os pacientes doentes e quem eram os pacientes que não estavam doentes. Tá? Não pode ser a mesma pessoa que realizou a entrevista ou o teste. Tá? E o que é o viés que a gente tem aqui? Que às vezes é difícil você ganhar em alguns casos. Por exemplo, uma fratura de tornozelo. A pessoa já entra no consultório mancando, quanto a outra pessoa, ela vai entrar normal, sem desconforto nenhum. Ou então um quadro gripal, a pessoa, você vai ver, a pessoa ele já está meio abatida, enquanto a outra pessoa está com uma expressão saudável. Então, isso tudo vai criando alguns tipos de viés. Tá? Então, também tem que tomar cuidado com isso. Infelizmente, algumas coisas a gente não tem como cegar. Então, trouxe esse exemplo aqui que o Léo Costa traz na aula dele, muito bom, tá? Então, basicamente, a gente olhar fratura de tornozelo, tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar um teste, que é esse teste aí, para ver se o paciente vai precisar receber um raio-x ou não, tá? Então, esse teste, ele consiste de duas etapas, tá? A primeira é pressionar esses pontos, onde está aí na tela, e se a pessoa pular ou gritar de dor, a gente já considera o teste positivo. Segunda coisa, a pessoa ficar em pé em uma perna só, a perna onde ela machucou, onde tem a possível fratura. Se ela não conseguir ficar estável sobre essa perna, também já dá um valor preditivo positivo para a gente muito alto. E aí, por exemplo, não seria necessário a gente estar realizando o raio-x, tá bom? Que seria o padrão ouro para ver se realmente está fraturado. Ou se, tipo assim, você faz esse teste e ele dá negativo. Então, o paciente não teve dor, o paciente conseguiu ficar equilibrado. Então, esse paciente, eu tenho confiança suficiente a partir desse teste que eu não preciso solicitar um raio-x para ele, porque eu sei que não está quebrado. Agora, se doeu muito, o paciente não consegue ficar estável, aí vale a pena eu solicitar um raio-x. Então, às vezes, é para a gente conseguir discriminar quando usar um exame, quando não usar um exame, tá? Então, assim, é bem legal. Por fim, o nosso último e terceiro tipo, tá, de estudo diagnóstico é o ensaio controlado aleatorizado, tá? Basicamente, a principal função, né, que a gente tem do ensaio controlado aleatorizado, que a gente utiliza na nossa prática, é para analisar desfechos de intervenção. Então, para medir uma intervenção com um grupo placebo, com outra intervenção, para ver mais essas questões de tratamento. Porém, a gente pode utilizar os ensaios controlados aleatorizados para dar diagnóstico também, tá? Para fins de diagnóstico. Então, por exemplo, a gente quer saber quanto determinado teste influencia na doença do paciente, tá? Então, a gente compara, por exemplo, pacientes que têm pneumonia. Um grupo
vai receber o raio-x, o outro grupo não vai receber o raio-x. Posteriormente, ambos os grupos vão ser tratados para pneumonia e a gente vai analisar se os pacientes tratados para pneumonia que fizeram raio-x e os pacientes não tratados, também tratados, mas que não fizeram raio-x, qual foi o desfecho do tratamento neles, qual foi a mortalidade, qual foram as complicações nos dois grupos. Então a gente vai ver se realmente a gente ter feito o raio-x influenciou, impactou naquele tratamento ou não, tá? Então, pacientes que realizaram raio-x antes do tratamento tiveram um resultado diferente? Ou a conduta mudou de alguma forma após realizar o raio-x? A gente conseguiu dar uma conduta mais específica para aquele indivíduo ou não? Às vezes selecionar um determinado antibiótico ou não, ver o tipo de pneumonia, às vezes por padrões radiológicos. Então, assim, é bem legal também para saber quando a gente utiliza determinado exame na nossa prática também. Então, basicamente, esses foram os 3 tipos de estudo diagnóstico que a gente tem. Então, para a gente saber a acurácia, a gente vai estar buscando artigos, delineamentos de estudos transversais, tá? Para diferenciar normal de doente, caso controle, e para utilidade diagnóstica, a gente vai usar ensaio clínico aleatorizado, controlado aleatorizado, tá? Então, basicamente, esses 3 tipos de estudos que a gente tem na prática, quando a gente for buscar. Então, eu recomendo utilizar a plataforma do PubMed, tá? Para buscar os artigos. E, no caso de ensaio controlado aleatorizado, eu recomendo estar buscando primeiro na Cochrane. Às vezes a Cochrane tem bastante tipo de ensaios controlados aleatorizados. É uma plataforma basicamente disso, tá? Então, eu recomendo estar utilizando ela primeiro quando for utilizar para buscar ensaio controlado aleatorizado, porque ela é muito melhor. Se não tiver nela, a gente parte para o PubMed, tá bom? Agora, dicas práticas para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, uma coisa mais ágil ali, mas com certo grau de precisão. Então, esse livro, que eu já discuti também sobre ele na aula passada e mandei ele no grupo, tem no nosso Drive, tá bom? Esse livro custa mais ou menos a bagatela de R$1.000, mas tem em PDF no nosso Drive. Então, Evidence-Based Physical Diagnostics. Então, basicamente, a gente tem várias doenças nesse livro que a gente pode consultar. E aí tem essas tabelas. Então, por exemplo, peguei a de pneumonia, que eu trouxe de exemplo na última aula. Então, ele traz pra gente todos os achados clínicos, né, da pneumonia. Então, sinais vitais, os achados da ausculta pulmonar. E aí ele traz a sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança de todos eles. Que é o que a gente quer, é a razão de verossimilhança. E ele sempre traz 2 gráficos, tá? Ele traz esse primeiro, que é essa primeira tabelona, bem legal, então, mostrando tudo que tem realmente. E ele também traz a segunda tabela, tá? Que é basicamente o quanto aquele sinal, o achado que você encontrar, ele vai somar ou vai subtrair da porcentagem da sua probabilidade do diagnóstico. Então, você consegue fazer as contas mais rápidas com essa figura de baixo. Você olha ali e vê assim, a crepitação aumenta cerca de 15% a probabilidade do meu diagnóstico. Aí você vai lá e está com sua probabilidade pré-teste de 50%, você soma mais 15%, e basicamente você faz isso muito rápido na prática, tá bom? Depois eu vou falar algumas coisas também que é importante sobre isso. A gente tem esse outro aqui da JAMA, que também é muito bom, tá? Inclusive recomendo ler os 2, porque eles são muito bons. The Rational Clinical Examination, tá? A JAMA é ótima em fazer esse tipo de artigo, de achado, de acurácia, de diagnóstico, de clínica, tá? Então é ótimo, tá? Os artigos da JAMA são todos ótimos, e esse livro é muito bom. Ele também segue mais ou menos o mesmo padrão daquele outro livro, também tá no nosso Drive, tá? E basicamente, por exemplo, cada capítulo é uma doença. Então, o capítulo aqui 19, que eu trouxe de exemplo. Então, esse paciente está clinicamente depressivo. Então, a gente tem, por exemplo, todos os estudos que foram feitos avaliando essa questão do diagnóstico da depressão. E aí, por exemplo, a escala que eles usaram de perguntas para medir a depressão, o quanto que aquilo foi qualitativamente significante e qual que é a razão de verossimilhança. Sim, a depressão a gente também tem razão de verossimilhança por meio das nossas escalas, né?
Então, basicamente, são esses questionários que a gente faz e vai ticando, tá? Então, basicamente isso. E a gente tem vários. Ele também traz uma reflexão sobre o DSM-5, que é o pessoal mais costuma usar. Então, assim, é bem legal algumas coisas, tá? A gente também tem esse site, que é getthediagnosis.org. Então, basicamente, você vai procurar nesse site a doença e ele vai te dar a lista de principais sinais e achados e com a sensibilidade, especificidade, ou você pode filtrar por razão de verossimilhança, que é o que eu recomendo, para você ver quais são os achados mais específicos para você ir confirmando ou excluindo aquela determinada doença. Porém, esse site ele utiliza algumas informações bem desatualizadas, tá? Então, assim, tem que ser usado com um pouco mais de cautela do que os outros livros, que os outros dois livros que eu falei são ótimos. Então, basicamente, gente, quanto mais você treinar e praticar isso e ficar aplicando isso na prática realmente, melhor clínico você será. Porque, basicamente, além de conseguir acertar mais diagnósticos, além de conseguir aumentar a sua probabilidade do paciente ter a doença ou não, a gente vai guardando quais são os sinais, sintomas, as correlações mais importantes, que têm a maior razão de verossimilhança, e aí a gente consegue ir nos guiando a partir do nosso diagnóstico. Então, a partir do momento que a gente lê alguma vez aquilo e já sabe, fala assim, nossa, tal achado para tal doença tem uma razão de verossimilhança muito alta. Então, assim, se chega um paciente com uma carinha de ter aquela doença, você encontra aquele achado, você já vai meio que se guiando ali, sabe? Fala assim, peraí, o que é mais importante de eu ver? Qual que é o exame físico que eu tenho que fazer aqui na prática? Qual o exame físico que às vezes não tem significância nenhuma e que eu sempre faço? Então isso acontece muito. Tem coisas que a gente sempre faz no exame físico que não tem significância nenhuma pra gente, tá? E outras coisas que tem muita significância que a gente deixa de fazer. Então eu acho que isso também é uma questão bem importante, tá? Pra gente ir treinando, pra gente ir se adaptando e com o tempo a gente vai acostumando. Por exemplo, pneumonia, eu já sei basicamente de tantas vezes que eu fiz o diagnóstico de pneumonia, eu sei aquela tabela basicamente de cor. Então eu sei, na minha cabeça, eu vou colocando, já vou de porcentagem assim, tipo assim, eu sei mais ou menos cada achado que eu vou achando ou que o paciente não tem durante a consulta, já vou dando um diagnóstico ou excluindo um diagnóstico de pneumonia sem necessariamente fazer nenhum exame, tá? Então ajuda muito, tá? Basicamente é isso, a aula de hoje. Semana que vem a gente vai ter aula com o Daniel de raciocínio clínico, tá? Então vai ser bem legal. Espero que vocês tenham aproveitado o módulo de diagnóstico e acho que um dos módulos mais importantes pra gente como clínico, tá? Pra gente fazer o diagnóstico, pra gente saber qual que vai ser a nossa intervenção. Então, espero que tenha ficado bem claro o conceito de razão de verossimilhança, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente falou até aqui, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Obrigado.